Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei e agora a gente vai falar sobre as glândulas suprarrenais, pâncreas e as gônadas. Mas assim, para a gente começar a falar dessas glândulas, o que é que a gente vai ter que saber? Preste atenção, a gente vai falar sobre as glândulas, sobre os hormônios que são produzidos nessas glândulas e sobre a função de cada hormônio, tá? Então assim, vamos com calma, presta bastante atenção para depois tu copiar o que tu precisa. Olha para mim. A primeira glândula que a gente vai falar são as glândulas suprarrenais. Lembrem que ela tem esse nome de suprarrenal porque elas são glândulas, olha para mim, elas são glândulas, ó, que elas vão ficar em cima dos rins. Ou seja, quando você pega uma glândula suprarrenal, essa glândula suprarrenal, ó, ela vai ficar em cima de um rim. Como ela fica em cima de um rim, suprarrenal, tá? Mas assim, o que é que eu preciso que vocês não esqueçam sobre essa glândula? Se a gente pegar essa glândulazinha e der um corte nela, ó, se a gente dar um corte nessa glândula, a gente vai ter duas regiões bastante definidas, ou seja, bastante distintas. Olha para mim. A parte externa da glândula, ei, presta atenção no que eu vou falar agora. A parte externa da glândula é o córtex. A parte interna da glândula suprarrenal é a medula. Ou seja, você vai ter uma região cortical, que é a região externa, e a região medular, que é a parte interna, tá? Ó, região cortical e região medular. Aí você pode dizer assim, tá, Andrei, e por que eu vou ter que saber disso? Porque assim, dependendo da região da glândula, a gente vai ter produção de hormônios diferentes. Aí o que é que eu preciso que vocês não esqueçam mais? Olha pra cá. No córtex da suprarrenal, a gente vai ter o cortisol e a aldosterona. Lembrem que o cortisol é um tipo de glicocorticoide, que é exatamente um hormônio que vai trabalhar com o metabolismo dos carboidratos. E a aldosterona é um tipo de mineral corticoide, ou seja, um hormônio que vai trabalhar com o metabolismo de sais minerais. E ainda vou um pouquinho mais além, tá? Lembrem que a aldosterona vai ser um hormônio que vai atuar no controle dos níveis de sódio, tá? Ele vai atuar diretamente nessa coisa dos níveis de sódio, dessa reabsorção, dessa liberação que a gente tem lá nos néfrons que ficam dentro dos rins. Não pode esquecer disso. Agora, quando você vai para a parte medular, presta atenção, quando você vai para a parte mais interna, a gente vai ter a produção de dois hormônios. Olha, a epinefrina e a norepinefrina. Aí você pode dizer assim, Andrei, tem outros nomes mais conhecidos para esses hormônios, não tem? Olha para cá. A epinefrina a gente chama de adrenalina. E a norepinefrina nós também chamamos de noradrenalina. Aí o que é que acontece? A epinefrina e a noradrenalina são hormônios que vão atuar no metabolismo. Eles aceleram o metabolismo, aceleram a produção de energia, tá? Então toma cuidado que sempre quando você tratar com adrenalina ou com noradrenalina, você sempre vai pegar situações em que você vai ter que aumentar o metabolismo, aumentar a produção de energia, aumentar o metabolismo da glicose para virar energia, aumentar os batimentos cardíacos, acelerar a circulação do sangue. Isso sempre vai estar relacionado com esses hormôniozinhos aqui, beleza? Aí assim, saiu das suprarrenais, olha para cá agora, presta atenção, viu? Eu tenho essa bonitona aqui. Essa glândula bonitona aqui é uma glândula que a gente chama de pâncreas. Agora, o que é que eu preciso que vocês não esqueçam do pâncreas? Olha, por mais que a gente esteja observando a parte endócrina do pâncreas, ou seja, a parte do pâncreas em que ele vai produzir hormônios, lembrem que o pâncreas ele é uma glândula mista, tá? Lembrem que o pâncreas é uma glândula mista. Andrei, por que ele é uma glândula mista? Porque o danado do pâncreas, ele vai trabalhar tanto como glândula endócrina, na produção de hormônios, como ele vai trabalhar como glândula exócrina, liberando o suco pancreático no sistema digestório, tá? Mas assim, agora a gente vai se prender na parte endócrina, viu? Aí o que acontece? Na parte endócrina do pâncreas, o danado do pâncreas, ele vai produzir dois hormônios, a insulina e o glucagon. Ou seja, no pâncreas a gente vai ter ilhotas endócrinas. Ilhotas endócrinas. Essas ilhotas, elas são responsáveis pela produção da insulina e do glucagon. E o que é que eu preciso que vocês não esqueçam sobre a insulina e o glucagon? Olhe,
Esses dois hormônios, eles trabalham regulando os níveis de glicose do sangue, os níveis de açúcar do sangue. Ou seja, é a insulina, olha para mim, viu? É a insulina que vai pegar a glicose do sangue e vai levar para as células. Lembrem que as duas principais reservas de glicose no corpo ou será as células do fígado, que a gente chama de hepatócitos, ou vão ser as fibras musculares, ou seja, as células do músculo. Aí o que é que acontece? A insulina pega a glicose, pega a glicose do sangue e leva para as células, beleza? Ei, do sangue para as células. Insulina a gente vai chamar de hipoglicemiante. Hipoglicemiante, hipo pouco, ele diminui, a insulina diminui a glicose do sangue, por isso que é hipoglicemiante. Agora, por outro lado, quando a gente precisa aumentar o nível de açúcar do sangue, aí não é a insulina que vai trabalhar, é o glucagon. Aí o que acontece? O glucagon vai lá na célula, o glucagon vai lá na célula e vai dizer, pode me dar aí a glicose que está guardada que a gente está precisando dela aqui fora. Ou seja, o glucagon vai na célula, pega a glicose que está guardada na célula, presta atenção, e joga no sangue para aumentar o nível de glicose. Para aumentar o nível de glicose do sangue. Aí o que acontece? Você vai dizer que o glucagon, ele é hiperglicemiante. Ele aumenta o nível, tá? E tem muita gente que diz assim, a insulina é o hormônio da pós-refeição. Quando você termina de comer, é a insulina que vai trabalhar para guardar toda a glicose que a gente tem na alimentação. E o glucagon é o hormônio, é o hormônio do que a gente chama quando a gente está com fome. É o hormônio de quando você está naquele intervalo que faz muito tempo que você não come. Porque o que acontece? Quando a gente fala do glucagon, tu lembra do jejum. É o hormônio do jejum. Porque o que acontece? Quando vai abaixando o nível de glicose no sangue, o glucagon vai lá e traz a glicose e aumenta a glicose do sangue. Então tomem cuidado. Quando vocês se depararem com pâncreas por aí, o danado do pâncreas vai ser exatamente ela será essa glândula que vai trabalhar com a insulina e o glucagon. E um detalhe, Andrei, tem uma doença, né? Tem. Lembrem que quando a gente não consegue controlar o nível de açúcar do sangue, quando você não consegue deixar nos níveis normais, você pode ser um paciente diabético. Ou seja, você está sofrendo da diabetes mellitus. A diabetes mellitus é uma diabetes relacionada com os níveis de açúcar. Cuidado com a diabetes insípidos, que não tem nada a ver com açúcar. Tem a ver lá com a ADH, da hipófise, beleza? Cuidado com isso. Depois eu tenho as gônadas. Chegando nas gônadas, claro, a gente vai ter que lembrar das gônadas masculinas, e das gônadas femininas. Aí o que acontece? A gônada ou as gônadas masculinas são os testículos. As gônadas femininas são os ovários. E o que eu preciso que vocês não esqueçam também sobre as gônadas? Olhe, as gônadas não são glândulas exclusivamente endócrinas. Elas são mistas, tá? Elas são glândulas mistas. Ela vai ter uma parte endo e uma parte exo. Aqui a gente vai falar agora é a parte endo. Aí o que acontece? Presta atenção. Nos testículos, a gente diz que o testículo ele tem uma parte endócrina porque ele produz a testosterona, que é aquele hormônio masculino que é responsável pelas características sexuais secundárias masculinas, tá? E os ováriozinhos, tá aqui, um ovário, outro ovário. Os ováriozinhos femininos, eles também têm uma função endócrina. Lembrem que é aqui que você vai produzir o estrógeno e é aqui que você vai produzir a progesterona, que são hormônios femininos que também ajudam, nas características sexuais secundárias femininas. São esses hormônios que determinam as características sexuais secundárias femininas. Andrei, mas esses hormônios femininos, eles também trabalham na regulação do ciclo menstrual, né? Também. Lembrem que os estrógenos e a progesterona também trabalham na regulação do ciclo menstrual, beleza? Então, resumindo, trabalhou com as glândulas suprarrenais, a gente tem esse esquema aqui, são glândulas que ficam acima dos rins,
Trabalhou com o pâncreas, a gente tem essa glândulazinha aqui, que é aquela glândula que controla os níveis de açúcar, e trabalhou com as gônadas. Lembrem, você vai ter as masculinas e a gente vai ter as femininas. Gostaram do esquema? Tira foto, viu, menino? Valeu!